Fala galera, questão número 85, questão de migrações. Porra, doido. Volta daqui, bora. Vai. Fala galera, questão número 85, questão de migrações. O Jack saiu ruim, menino. Competência 2, habilidade número 8, que mostra a circulação da população pelo espaço, né? Aí nós temos uma imagem, e essa imagem já fica bem claro que trata-se de um pêndulo, né? E aí, ó, nós temos casa na imagem e nós temos um prédio que retrata claramente o trabalho. E aí esse pêndulo faz esse movimento de vai e vem. A figura ilustra um dos principais movimentos realizados pela sociedade. Desde que iniciou esse processo de metropolização, tem que lembrar que a metrópole você tem uma cidade central e você tem cidades menores no entorno, formando uma grande área conurbada. E entre essas cidades existe uma circulação muito grande de pessoas, né? Você vê que a grande região metropolitana de São Paulo são quase 40 municípios, em que você tem uma pessoa que sai de um município M para o município A. Então ela se desloca durante alguns quilômetros, vamos colocar assim, 30 quilômetros, 40 quilômetros, vem trabalhar, fica o horário comercial todo e retorna ao final do dia. E esse movimento ela faz todo dia de trabalho. Então esse movimento ele é comum entre as capitais brasileiras, capitais, cidades vizinhas e nas regiões metropolitanas. Esse movimento migratório é classificado como? Vamos lá. O que é uma migração de retorno? É característico de brasileiros, por exemplo, que saíram durante os anos 50, 60, 70, 80, foram para São Paulo, trabalharam principalmente na construção civil, e aí a reorientação dessas grandes obras para as regiões Nordeste, por exemplo, região Norte, região Centro-Oeste, região Sul, fez com que essas pessoas que saíram, por exemplo, da Bahia e foram para São Paulo, retornassem para a Bahia para trabalhar nessas obras, né? Ou então pessoas que simplesmente retornaram para casa, daí o nome. Essa migração de retorno, ela naturalmente está unida à desconcentração industrial no Brasil, perfeito, mais o crescimento das cidades médias, que resulta num fenômeno chamado desmetropolização ou involução urbana, ok? Lembrar desse detalhe aí. Migração circular é aquela migração realizada aqui no Brasil por profissionais da área da educação, saúde, segurança, né? São pessoas que moram numa cidade, mas trabalham em outra, só que a distância não permite com que esse retorno seja realizado no intervalo de 24 horas. Então, por exemplo, é aquele policial, né, que mora em Teresina, só que ele trabalha, por exemplo, lá em Uruçuí, né? Lá em Floriano, mas o regime de trabalho dele, o plantão dele não permite que ele consiga ir e retornar no mesmo dia. Então se torna um movimento cíclico, que pode ser de cada 2, 3 dias, semanal, quinzenal, né? Por exemplo, nós temos alguns juízes, alguns advogados, alguns médicos que fazem esse movimento entre cidades, perfeito? Alguns apresentadores de TV, como é o caso do próprio, já foi inclusive apresentado o movimento do Rodrigo Faro, né, que mora no Rio de Janeiro e a TV fica em São Paulo. Então, ele passa 3 dias em São Paulo e 4 dias no Rio de Janeiro, é um exemplo de movimento circular, tá bom? Movimento sazonal acontece dependendo da época do ano, e aí a sazonalidade está muito relacionada a turismo, por exemplo, né, aquele movimento que sempre acontece no Carnaval, sempre acontece, por exemplo, no Réveillon, acontece naqueles festejos, né, da padroeira da cidade, ou puxando mais para a transumância, já seriam trabalhadores do campo, né? Como o famoso movimento Boia Fria, que acontece entre o Sertão Agreste e Zona da Mata. Resposta da questão, letra B, movimento pendular, o vai e vem, que é o que foi retratado na imagem. Valeu!